Não está querendo gravar. Ah, foi. Então, assim, nós vamos iniciar fazendo a correção da AV2 do terceiro bimestre, porque teve uma questão que muita gente errou e me questionaram, tá? E aí eu vou mostrar para vocês onde é que está essa questão aqui, para vocês lembrarem, né? Que muitos não lembram da questão, mas foi uma questão que tirou o sono de muita gente aí. Porque, né, pessoal, vamos fazer a tradução correta, frase por frase, usando o aplicativo, tomar cuidado com o phrasal verbo, não traduzir o texto de uma vez só, e não ir para a internet procurar resposta, que a internet você acha de tudo, o que é certo e o que é errado. Eu sempre falei isso aqui, né? Vamos lá. Vamos compartilhar na tela aí a atividade para vocês. Não estou dizendo que todo mundo foi lá e copiou, não, viu? Até porque o terceiro ano, essa questão foi para o primeiro, segundo, terceiro. O terceiro ano eu não tive muitos erros, não. Tive mais nas outras turmas. Então, vamos lá. A primeira questão, pessoal, era aquele cartoon, né? Onde sempre falo com vocês. Quem assistiu, vou até voltar aqui. A última aula nossa do terceiro bimestre, em relação a vocês, foi dicas de vestibular, de questões de vestibular. Quem assistiu aquelas videoaulas que eu indiquei lá, que eu coloquei o link? Aquelas videoaulas era uma equipe do professor Noslen, que eu adoro o professor Noslen, ele tem muita dica boa, não só em inglês, em português, eu aprendi a acentuação com ele, né, a regra das paroxítonas, incrível, Linus Pissan, Rilmonson, são as terminações das paroxítonas que recebem acentuação, até hoje eu lembro desses dois nomes, que são formadas pelas terminações das paroxítonas, eu aprendi com ele. E ele trabalha com o professor, não me recordo o nome agora do professor, que do videozinho que eu coloquei lá para vocês. Quem não assistiu, assistam, porque quem vai fazer a prova de inglês nos vestibulares e Enem, lá tem muita dica boa, certo, pessoal? Boa não, excelentes. Então, vamos lá, fazendo de acordo com o que ele nos orientou, que eu aprendi também lá, e que eu passo para vocês. A primeira coisa que a gente tem que ler numa questão é o quê? O que a gente chama de enunciado, né? Só que ele chama de informação point. Essa informação point é o que o texto ele quer, o que ele dá uma dica que normalmente vai estar em inglês. O texto do cartoon faz referência direta ao fato de... Só um momento, pessoal, estou recebendo aqui uns colegas também. Então, faz referência ao quê? Bom dia, good morning. E aí faz referência ao quê? Aí nós temos, aí a gente vem, o segundo passo é o quê? O primeiro passo, na verdade, que a dica que o professor dá lá no videoaula, né, e que eu passo aqui para vocês, é olhar o texto, a composição do texto. O texto é formado o quê? Por figuras e por palavras. A questão, né? Toda a questão, beleza. E por 5 enunciados. Só que os 5 aqui estão embaralhados, porque a questão foi embaralhada, tá, pessoal? O sistema que essa prova online, ela permite que eu solicite que seja embaralhada. E aí, tá. Então, a questão é composta por palavras, por imagem, né? Beleza. Segundo passo, ler o enunciado, que é a informação point, e o terceiro passo é ler as alternativas que eu tenho. Então, vocês fizeram essa leitura, não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo e a gente não vai conseguir dar a nossa sequência aí, tá? O nosso tempo é curto. Então, vocês leram, aí quarta dica, vim aqui no texto, eu vou fazer a leitura do texto, professora? Tentar fazer a leitura, ver as palavras que vocês conhecem, já que está numa outra, é o que nós chamamos assim, de palavra-chave, só que como está em outra língua, a gente procura assimilar já as palavras que a gente conhece, vai tentando fazer a tradução, mas juntando as palavras, procurando como palavra-chave o que eu conheço e o que está aqui um pouquinho em relação ao texto do cartoon. O texto do cartoon faz referência direta ao fato de... Por isso que a gente vem para a alternativa, para que quando eu chego aqui no texto, eu tenho uma ideia. E essas dicas, pessoal, são chamadas de estratégias de vestibulares Enem, para que você não perca tempo lendo o primeiro texto, aí depois tu volta aqui, aí depois tu volta para saber o que é que o texto está faltando. Aí fica assim, vai e volta, perdendo tempo, certo? Então, primeiro, olha a composição da questão. Segundo, enunciado da questão. Terceiro, alternativas da questão. Quarto, localizar palavras-chave no texto, certo?
Tá aqui, então. Lembre-se que a imagem, ela fala muito dentro de um texto, tá? Então, preste muita atenção na imagem. Aí, aqui o texto fala, I am sorry you got hurt on the job, but look at the bright side. You finally got time to read the safety manual. Ou seja, né? Eu sinto muito pelo você ter se acidentado no trabalho, mas olha o outro lado, né? Você finalmente terá tempo para ler o manual de segurança. Então, a letra correta aqui era a letra C, tá, pessoal? O trabalhador ter tempo para ler o manual de segurança por ter se machucado no trabalho. Essa aqui a maioria acertou. A 2, vamos seguir o passo a passo das estratégias. Ler primeiro quem? Eu vou olhar o meu texto, é composto o quê? Por questões escritas, né? Ou por palavras, desculpa. E a imagem quer dizer um pouquinho o contexto em que está. A informação point, que é o enunciado, tá dizendo o que para mim? A imagem abaixo reproduz uma troca de mensagem eletrônica entre uma mãe e seu filho. Depreende-se dessa troca de mensagem, ou ele quer que você fale o que se entende dessa troca de mensagem, o que entendeu ao final dessa troca de mensagem, tá? Ele não está pedindo o que está escrito aqui, não, ele está pedindo que entende-se, depreende-se, certo? Então, aqui eu vejo que eu tenho uma tela de um celular, que esse mais ou menos, né, a ferramenta, o contexto em que está. Ele disse que é numa conversa entre mãe e filho, e aí eu venho para o enunciado, faço a leitura dos enunciados, porque aí com a leitura do enunciado que está em português, você mais ou menos vai fazer o que? A busca das palavras-chave, tá? Aqui a mãe pergunta, what does id car, R-E-A, T-T-E-L, mean? I don't know, love you, talk to you later. Ok, I will ask your sister. Ela responde para ele, né? Então, a mãe faz uma pergunta, ele responde e ela termina com a mensagem. Aí, nós temos as opções. Para quem não entendeu esse texto, pessoal, ela pergunta para o filho o que significa essa mensagem com essas siglas IDK, LY e TTYL. Ele responde, I don't know. IDK significa I don't know. LY, love you. TTYL quer dizer o quê? Talk to you later, certo? Talk to you later. Só que a mãe, ela não entende que ele está respondendo o que ela perguntou. Aí ela fala assim, ok, eu irei perguntar à sua irmã. Entendeu? Aí as alternativas que a gente tem. A mãe ficou satisfeita com a resposta dada pelo filho? Não. Se ela tivesse ficado satisfeita, ela tinha, ok, obrigada, valeu, né? Alguma coisa assim. Depende da mãe, se é moderno ou não. O filho não entendeu uma pergunta feita? Entendeu sim que ele respondeu. O filho se dispôs a responder a pergunta feita pela mãe mais tarde? Não. Porque quem, né, se traduzir isso aqui, você vai pensar que ele está falando isso mais tarde, né? Eu não sei, eu te amo, amo você, desculpa, mas falo com você mais tarde. Então, talvez tem muita gente que errou, né? Alguns erraram porque marcaram essa. A mãe vai na escola estudar? Não tem nada a ver, o texto não fala em momento nenhum sobre isso. Nem tem escola, que não tem a palavra school, né? Nada. A mãe não foi capaz de interpretar a resposta do filho? Justamente. Então, entende-se, depreende-se, não é o que está escrito aqui que ele está perguntando, ele está perguntando o entendimento que houve aqui. Então, um dos entendimentos foi esse, a mãe não foi capaz de interpretar a resposta do seu filho, certo? Então, a resposta C, a letra C. Agora, nós chegamos na questão que deu trabalho, né? Só que esse aqui, gente, foi muito assim... Eu até abri esse aqui é um rascunho, eu vou ter que fechar aqui rapidinho para vocês, só um minutinho, tá? Eu abri, foi o rascunho que eu comecei a fazer. Deixa eu abrir aqui. Ai, esse é um computador que abre tudo, é o meu. Só um momento. Aquela ali, a questão tá...
Só um momento, pessoal. Acontece, né? Eu estou confundindo as questões. Porque a gente, para elaborar uma prova, eu elaboro 3. Cópia, isso aqui. Vamos lá na... Aqui, a 3. Vamos lá. Terceira questão, tá? Nós temos o texto. Tá bem aqui. Quem fez a tradução do texto? Alguém aí pode abrir o fone que fez a tradução do texto? Queira nós... Professora Maria Vitória. Pessoal, qualquer informação vocês digitem aqui no chat, que ele fica salvo no meu e-mail, tá? Ele cria um documento e manda lá para o e-mail. Então, assim, qualquer justificativa, ela vai tá no chat, se vocês escreverem aí, vai lá para o e-mail. Tá, alguém colocou bem aqui, mas eu errei ainda. Eu fiz. Beleza, Márcio Júnior. Então, o que que o texto traz? O texto é um poema onde, né, vamos por parte. Primeira coisa, o texto aqui que eu tenho é composto só por palavras, não tem figura. Segundo, vamos ler a informação point, que é o enunciado. Publicado na segunda metade do século XIX, o poema traduz atitudes e opiniões pessoais da autora em relação ao então emergente movimento feminista nos Estados Unidos. Com base nesse contexto e na leitura do texto, assinale a alternativa correta. A autora, aí nós temos a opção. A autora ridiculariza o movimento feminista ao afirmar que suas defesas tentam ser homem, ou suas defesas, né, companheiras, tentam ser homens e comportam-se de forma agressiva. Se, pessoal, é um movimento feminista, né, há isso? Não. Quem tem conhecimento do movimento feminista sabe que não há essa ofensa ao homem, né? Se você tem essa ideia que o movimento feminista briga pelos direitos da mulher e ser igual ao homem, tira isso da cabeça de vocês, tá bom, pessoal? O movimento feminista, momento nenhum. O movimento feminista, ele foi criado em cima da Constituição. Aqui no Brasil, a nossa Constituição, lá no artigo 5º, ele fala o seguinte, que são direitos iguais, independente de cor, de raça, de gênero, né? Então, assim, é isso que o movimento feminista quer, a igualdade para as mulheres, tá? Agora, eu fui até questionada ontem pelo meu filho, disse assim, vocês querem o mercado de trabalho, quem é que ocupa o mercado de trabalho? Não é o homem? Aí eu falei assim, Lucas, a gente só quer o direito de compor o mercado de trabalho. Agora, quem vai conquistar as vagas, vai ser o melhor. Se o homem for melhor do que a mulher, capacitado, né, gente? E se a mulher for capacitada, por isso que eu falo com ele, é a questão da qualificação pessoal, profissional, né? Quem for mais capacitado, com certeza vai ficar no mercado de trabalho, né? Porque é homem, não é porque é mulher. Então, assim, a gente, porque eu sou feminina, né, pessoal? Mas não faço parte ainda de nenhum movimento feminista, não, tá? Mas defendo direitos e deveres de todos, independente de cor, de raça, de gênero, certo? Então, assim, quem tem essa ideia que o movimento feminista quer que as mulheres querem o lugar dos homens, tira isso da cabeça. Isso aí não existe, não. Nenhum movimento sério, digno, que seja feminista, não quer isso. Ou alguém discorda de mim? Vamos lá. A autora aconselha suas leitoras a não se deixarem levar pela retórica feminina, assumindo o lugar da mulher, que o lugar da mulher é o lar. Vocês acham que haveria... Vamos analisar aqui. Vocês acham que haveria um movimento feminista para a mulher ficar dentro de casa? Podem responder, pessoal. Olha a participação na aula que conta ponto também. E aí, vocês acham? Com certeza não. Então, essa daí, né, em momento nenhum poderia ser essa. Ainda bem que eu não tive nenhum aluno que marcou essa aí, viu? Porque senão ia perder ponto. Pelo machista. Oh, meu Deus. A autora, sendo uma feminista que luta pelo direito ao voto, devendo às suas irmãs que mulheres submissas e frágeis venham a público expressar suas ideias. Por isso prejudica o movimento sufragista. E aí, alguém marcou essa daí? Hein? Aí tem aluno que está me perguntando assim, professora, eu marquei essa aí? Não, porque movimento sufragista, o que é isso mesmo?
Pessoal, quando eu vejo uma questão que eu não sei o que é a palavra, qual é a nossa obrigação? É pegar um dicionário ou um livro de história para saber o que foi esse movimento sufragista, certo? Então vamos lá. Vou pular essa daí, tá, pessoal? Para questionar, porque essa é a certa. A autora, ao invocar o provérbio, que pode ser traduzido por quando em Roma, faça como os romanos, requer a inutilidade das feministas essenciais, defendendo que as mulheres atenham-se ao que é socialmente esperado por delas, né? Agora eu pergunto vocês, que já passaram pelo primeiro ano e já estudaram um pouquinho, e devem estar estudando história também, a história grega romana. Esse ditado está lá no poema, tá? Quem traduziu está lá. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ele fala assim: quando estiver em Roma, né, que seja igual ao romano. E aí, o romano é no sentido de ser machista ou como era a cultura de Roma, pessoal? Não era um povo que lutava mesmo? E aí, o que vocês acham? No poema, ela fala sobre essa questão do romano ser machista, colocar a mulher de lado. O que vocês acham? Meu computador está me dando um sinalzinho aqui que tá. E aí, ninguém vai participar da aula, meu povo? Bora embora, terceiro ano. Vocês estão acanhados Pergunta, por quê? pergunta bem novamente, professora. Você acha que lá no poema, quando ele fala assim, quando estiver em Roma, que seja igual ao romano, ele, algum momento ele cita a questão, algum momento não, esse ditado ele fala no sentido de o romano ser machista em relação de colocar a mulher para o lado, a mulher ela tem sua função lá dentro da sociedade, ou quando fala que se você estiver em Roma seja igual romano, porque a gente sabe que a cultura romana, os romanos faziam o quê? Lutavam, não é não? Certo? Vocês não estão lembrando lá da cultura romana? Certo, professora. Isso mesmo. Pois é, então, pessoal, momento nenhum lá, ele se refere à questão de Roma, a questão de homens machistas, tá? Até porque quem estudou a cultura romana, a mulher, ela não era questão de... A mulher, ela era uma companheira do homem. Ou não era isso, pessoal? Mulher lá não era, ela não era, tinha as escravas, vocês lembram? Então, a mulher, eles escutavam muito a questão da mulher, tá? Então, quem pensa que os romanos eram machistas, essas coisas, também não cabe isso aí, tá? Então, essa opção não é. A autora, porque a maioria das pessoas, tá, pessoal? A autora identifica-se com causa feminista, mas relacionadas companheiras de lutas que evitem atitude e discurso masculinizado ou infantis. Agora eu terminei a opção, a maioria marcou essa opção aqui, que era a opção D, né? Aí disse, professora, eu achei lá na internet. Aí eu vou analisar bem aqui com vocês. A tradução aqui do texto, no texto, vamos dizer, tradução não, tá bem que eu não vou traduzir, não. Mas é conselho grátis, né, para certas mulheres, tá? Aí ela fala bem aqui, ó, sister, bem que a palavrinha, sister to vote, tá? Para votar. Então, pessoal, fica claro que a questão aqui é a letra, no caso, a resposta é a letra E, tá? Porque fala a questão do voto que está lá, ela chama as suas companheiras de, né, irmãs, que está aqui, a opção, tá? Irmãs, e a questão das... E o movimento sufragista. Para quem não sabe, o movimento sufragista foi um movimento feminista que lutou pelo direito de voto da mulher. Então, esse foi um movimento sufragista. Esse poema, ele foi usado, tá, para incentivar, para aconselhar, no caso, né, o título é Conselho Gratuito para as Mulheres, para algumas mulheres, tá, que ela chama de irmãs e que participam do movimento sufragista. Por que não é a letra D, professora? Porque momento nenhum, quem fez a tradução, pessoal, ela fala de atitudes, o Márcio Júnior pode me ajudar, e discursos masculinizados. Né, Márcio Júnior? Você que fez a tradução, lá tinha falando sobre atitudes e discurso
masculinizado no texto. Não, não, não. Quem fez? O José, a Caroline, né? Então, assim, não tinha, pessoal. O texto não falava sobre isso, certo? Eu falava sobre o movimento sufragista, que foi a luta pelo voto, e ela ainda cita as irmãs. Por isso que a opção, a letra E. Agora, o E, que aconteceu? Pode falar. na hora que eu saí na hora que queria falar, a internet caiu. Aí eu queria falar também sobre o movimento sufragista. Eu ia colocar em pauta a Hum, questão do voto também, que naquele tempo as mulheres corriam atrás disso, sabe? Elas não queriam exatamente ser os homens, ela queria ter pelo menos os direitos que os homens tinham para estar lá e para vencer quem fosse a pessoa que tivesse mais qualificada para aquilo lá, entendeu? Não fosse escolhido por questão de gênero, por questão de, muito bem. ele é homem, ele consegue, entendeu? Acho que foi isso. E é o que o texto estava querendo passar pra gente. Então, ao ler as questões e Hum, interpretação, a gente saberia qual era certo e qual era errado. muito bem. É o Anderson, é o Anderson? Quem É está o Ender, falando? É. professora. Pois é isso mesmo, tá? Então, até hoje, esses movimentos feministas que têm essa luta, né? Claro que as lutas, e essa luta, pessoal, o movimento sufragista, ela foi, as mulheres colocaram fogo, eu não lembro agora direitinho, foi uma luta bem árdua. Então, assim, antigamente essa luta era uma luta bem. Hoje não, hoje a gente tem muito espaço, a gente conquistou, mas por causa dessas lutas, tá? Então, o movimento sufragista, o texto traz isso. Agora eu quero que vocês entendam que há dois tipos de texto: a compreensão, que é o que está escrito lá no texto, e temos a interpretação, que é o que esse texto fez com a gente, que a gente tenha um conhecimento de mundo, de leitura e e fazer o que não está lá no texto, mas o que entende-se quando se lê aquele texto, qual é a mensagem que o texto quer passar, certo? Vai ter um momento, eu acho que depois das estagiárias, que elas ministrarem aula, eu vou vir com vocês com material muito bom em relação à importância da leitura. Eu vou dar um material para vocês lerem e depois nós vamos fazer questões que só com essa leitura do material vocês vão saber responder as questões no vestibular sem fazer uma tradução. Então, assim, a questão da leitura, a gente fala muito que o Enem, né, quer que vocês tragam, vocês têm que ler porque vocês vão fazer Enem, vocês escutam isso direto, né? Então é isso, é porque esse conhecimento fazia com que você, essa questão mesmo aí, se conhecesse o movimento sufragista e olhasse lá no texto, né, na hora de analisar o texto lá, as palavras-chave, tivesse vote, pronto, você já saberia. Sister, irmã, então você ligar lá a alternativa que tem essas palavras, com as palavras lá no texto-chave, você já, na dúvida, você ainda marcaria a correta, certo? Então, Professora, sim. e em questão a Roma, que Uhum, ele mencionou lá na questão, era porque Roma, a mulher não tinha direito ao voto lá, de maneira sim. alguma. Ele não deixava. Então, acho que ele quis fazer relação com isso lá na questão. Não, e a questão que ele quis lá não é nem que a mulher não tinha, mas, porém, não foi em questão, porque a gente sabe que a cultura romana, ele tinha mulher, né? Mas não que a mulher era submissa, era de uma certa forma, mas a mulher tinha uma voz, tá? Quando ele fala a questão de Roma lá, é um ditado, né? Quando está em Roma, seja um romano, ou seja, lute. Ela usa como é que a gente fala? Esse ditado, né? Vamos dizer assim, essa referência para que ela fala o seguinte, o que ela quer passar com isso? É que a mulher que for para o movimento feminista, que não se deixe esmorecer, que vá, por exemplo, chega lá no movimento, não lute, porque os romanos, a gente sabe que ele lutava com todas as suas forças, né? Então, ele queria que essas mulheres que fossem para essa luta, que foi o que aconteceu realmente, que lutasse com toda a garra, igual os romanos lutavam. Ela usou nesse terminho aí, tá? Nessa questão, nessa mensagem aí, tá bom? Então vamos lá, finalizar aqui, que senão não vai dar tempo da gente. Quarto, essa questão caiu no Enem de 2019, né, do ano passado. Trabalha a sentença condicional que nós trabalhamos, né, pessoal, usando o if, composta por duas orações separadas pela vírgula,
O if, se você lembra, é se, né? Aquele se do português, condicional, sentença condicional. Nós trabalhamos isso no mês passado, por isso que eu coloquei essa questão só para a gente ver um pouquinho como é que ela vem no vestibular, tá? Aí vamos para a informação point, que é o enunciado. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças temem que as amedrontas, são gentis quando respeitadas, aprendem com o que vivem, amam aqueles que os acreditam, ridicularizam que as intimidam. Então, assim, temem, são, aprendem, amam e ridicularizam. Aqui, eu vou procurar essas palavras aqui, vamos procurar aqui em inglês como as palavras-chave. Temem. Eu não vou nem dizer que eu sou professora, né? Aí eu sei um pouquinho aqui, tudo bem, amedrontam, alright, no. Aí são gentis. Aqui, por exemplo, é a letra C. Então, aprende com o que vivem. Children, live, vive, né? Lear, aprendem, pessoal. A palavra-chave aqui. Então, eu sei. Lear, aprendem. E live, né? Vamos dizer, vivem, certo? Então, por isso que eu marcaria a questão, a alternativa C. Mas quem souber fazer a tradução, faz a tradução, né? Se crianças vivem com criticismo, como é essa palavra? Se crianças aprendem a criticar, né? Ou se crianças vivem com... Ah, meu Deus, agora... Como é que fala, gente? Como é? Se crianças vivem com... Não é criticismo, não. Agora pronto. A professora fugiu a palavra. Eles aprendam a condenar, né? Então, aí vem, se crianças vivem com, aprendem. Então, por isso que nós vamos com a questão de identificar a palavra-chave, tá bom, pessoal? Com críticas, desculpa, tá? Se crianças vivem com críticas, elas aprendem o que? A condenar. Então, aqui a letra C por causa disso. As palavras-chave aprender e vivem. Tá bem explícito no texto, live e lear. Certo? E a 5, pessoal, teve aluno que errou essa questão. Se eu tivesse perto de vocês, eu ia enforcar vocês. Mas vamos lá, na brincadeira, claro, né? O will, pessoal, o will indica o quê? É um modal verbo de futuro, certo? Eu falei, ainda vou colocar isso aqui, porque eu sei que ninguém vai errar. Quem estudou, né? Quem assistiu a aula, quem participou da aula, certo? Dos modal verbo. Então, a letra C. Ok? Ok, pessoal, vou fechar aqui. Algum questionamento em relação? Não, senhora professora. Alright. Então, vocês viram como é importante a gente ter essa compreensão de texto. Professora, Fala, Márcio. a senhora vai postar vídeo explicando sobre a atividade ou não? Como? Se a senhora vai postar vídeo explicando sobre a atividade ou não? Vou postar essa videoaula. Tem alguma lá que é de escrever ou é toda de múltipla escolha? É, múltiplas escolhas. Ah, tá, ok. É porque eu fiquei em dúvida que parece que tem uma questão que só tem duas alternativas. Aí eu falei, Não, a gente agora vai trabalhar só com o estilo de Enem e vestibular, tá, Márcio? tá, ok. Ok? Vamos lá, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje anúncios e propagandas, tá? Questão de vestibulares, trabalhando isso em anúncios e propagandas. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, meu slide? Na tela? Sim, senhora. Tá bom. O nosso tema hoje é What do you think about advertisements? O que você acha dos anúncios? Vamos lá. Qualquer dúvida no WhatsApp, tá, pessoal? Ou no chat aí, ao vivo, e depois da aula no WhatsApp. Então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar, né, o que você acha sobre o anúncio, falar sobre esses anúncios e questões de vestibulares, de Enem, sobre anúncios e propagandas. Aqui nós temos um anúncio, vocês estão vendo aí, prestem atenção, olhem direitinho esse anúncio, né?
Ele foi feito no outdoor, numa rodovia e na entrada de um túnel. Então, aqui nós temos um texto com imagem e com escrita, certo? E aí? Aí eu pergunto para vocês, how powerful must advertisements be? Quão poderoso deve ser os anúncios, pessoal? E aí? O que é um anúncio poderoso para vocês? O que vocês me falam? Nada, nada? Ninguém fala nada? Aquilo que anúncio. atrai o consumidor. Muito bem. Desejo faz com que o público deseje o que está sendo anunciado, né? Are you influenced by ads? Você é influenciado por anúncios, pessoal? Eu quero ver a resposta dos demais, que eu só vejo Eu Fizeram sou. Todo mundo é. influenciado. Aham. Sim, todo mundo. Todo mundo, realmente. Ai, o Hugo logo colocou aqui, eu sou. Realmente, nós realmente somos influenciados, sim, tá? Então, pessoal, a primeira pergunta vocês poderiam responder para mim em inglês. They must be very powerful. Eles devem ser muito poderosos, né? No caso, no sentido desse poderoso, é atrativo mesmo. A segunda, are you influenced by ads? Yes, I am ou no, I am not. Mas todo mundo respondeu o quê? Yes, I am, né? Ele nos influenciam, na verdade. Sim, eu sou, né, influenciado. Aí a segunda é look at these ads, what might it be I borrow? Veja esse anúncio, de que se trata, pessoal, esse anúncio. Aí vocês podem me responder, it's my be about. O que se trata? Vocês acham que esse anúncio se trata de quê? Ó, tá escrito. Hum, Bota lá, professor, pra mim ler. vai, voltei. Eu acho que é tudo que você pode comer. Pare. Eu não sei o que é rest. Mas Tá, tudo que nós você vamos pode ver. comer. Certo, tudo que você possa comer, né? Então, ele se trata de quê? Um anúncio de quê, Acho pessoal? que comida. De foods, isso, muito bem. Então, a tradução está aí. Tudo que conseguires comer, parada de descanso, né? Então, parar, no caso que é parada, descansar e você comer também, em relação à viagem, né? Que aí ele faz. Então, é uma parada, um restaurante, a imagem diz, né? Pela imagem, o que a imagem fala? Eu não falei para vocês que uma imagem num texto fala muito? E essa imagem nesse anúncio aí fala muito aí? Eu achei assim, bem impactante, né, esse anúncio. Agora, eu vou olhar um nomezinho aqui e vou fazer uma pergunta. Deixa eu ver, que o povo está muito quieto. Deixa eu ver aqui quem é que está mais quieto. Eu, professora. Não, Anderson. Vamos lá. A Sabrina. Sabrina, tu tem áudio, Sabrina? Sabrina? Hello, Sabrina? Bora, pessoal, participar da aula. Então, vamos lá. Lembrando que a participação em aula vale meio ponto, né, pessoal? Did you like these ads? Você gosta desse anúncio? E aí, pessoal? Vocês gostaram desse anúncio? Professora, é um anúncio. Ele veio de uma forma diferente, sabe? Não é igual aqueles anúncios. Tem uma placa e fala assim, tal, 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 tal. Não, isso daí a boca tá no túnel e as pessoas passarem pelo túnel vão sentindo aquela nostalgia, sabe? Como se você pudesse entrar no anúncio e ver de uma forma diferente. Eu acho que isso chamaria mais atenção. Muito bem. Então, esse anúncio foi criativo? Foi. Demais, professora. Yes, it was. Certo? Ok. Eu também, quando eu vi, achei bem interessante. E, com certeza, aí vem a terceira pergunta. Would you stop by these restaurants? Você poderia passar por esse restaurante? E aí, pessoal? Sim. Com certeza. Eu Yes. passaria na boa. Yes, I would. Ou seja, né?
Sim, eu passaria, eu poderia. O que que acontece, pessoal? É tão impactante que faz com que a gente queira parar, porque assim, ele criou uma expectativa, olha o poder de um anúncio. Ele cria uma expectativa no seu público-alvo, que no caso aí são viajantes, né, que passam pela essa rodovia, e aí o que que você tem uma expectativa que lá vai ser um lugar maravilhoso, uma comida maravilhosa, né? Basicamente isso. Então tá, vamos lá. Análise e interpretação de textos publicitários. Os textos publicitários são textos vinculados em... Professora, Pode falar. desculpa. O Eduardo pediu para avisar que a internet dele caiu e o dado já atingiu 80%. Tá, tu põe no chat que fica anotado, tá? Porque o e-mail ele gira, ele manda um documento depois, tudo que é escrito no chat lá para o meu e-mail. São textos vinculados em campanhas publicitárias, transmitidos em diversos meios de comunicação, pessoal, como televisão, redes sociais, jornais, revistas e outdoor. Ou seja, hoje, onde a gente vê mais publicidade é aonde? Me responda vocês aí. Televisão. Televisão, mas aonde? Instagram. No Instagram. Muito bem. Nos jogos, né, pessoal? Naqueles joguinhos Anúncio de jogos. entre uma partida e outra aparece um anúncio. E o engraçado, você já repararam? Isso, muito bem. E No YouTube engraçado, também, no YouTube não tem uma música para não ter um anúncio. verdade. E o que que acontece? O engraçado que vocês já perceberam, ó, eu tenho meu esposo no Facebook, Instagram, eu coloquei que eu sou casada com ele. E esses dias ele pesquisou camisa do Flamengo, né, para comprar, e o meu Instagram começou eu receber mensagem de anúncios de loja, né, que vendem a camisa do Flamengo, de time e tudo mais. Aí eu fiquei assim, aí quando ele viu, aí eu falei, gente, eu não aguento mais essas propagandas. Aí ele, de quê? Eu falei, não sei o que. Ele falou, tu pesquisou? Eu falei, eu não. Aí ele disse assim, rapaz, será que eu pesquisei? E pessoal, eu sou formada em administração e esses dias eu fiz um curso, né, de marketing digital. Assim, tudo é codificado, né? Então, quando tem esse vínculo, o público-alvo, esses textos publicitários, eles têm os público-alvos, né? Então, se eu me encaixar, a internet, essas empresas recolhem todos os dados. Por isso que eu não acredito que muita internet, eu não acredito não, eu tenho certeza que a internet não é segura, né? Então, assim, é recolhido esses dados para que aconteça esse marketing. Então, tem um público exato para isso, tá? Vocês podem perceber que a criança está lá mexendo no celular, eu sei pelo meu sobrinho de 4 anos. E quando você menos espera, chega, ele está naquele joguinho, né? E aí, entre uma partida e outra, chega um anúncio de brinquedos, de comida, de bala, né? De marca de balas. Então, assim, é muito... Hoje, a questão da propaganda, ela é muito rápida, muito abrangente, né? Então, vamos lá. A linguagem, ela pode ser escrita, verbal ou não verbal, oral, a linguagem pode ser oral e visual também, tá? Para analisar e interpretar texto publicitário em língua inglesa adequadamente, é importante compreender o seu principal objetivo e suas múltiplas funções. Quais são, pessoal? Os principais objetivos e as múltiplas funções de um texto de anúncio, um texto publicitário. Atrair o consumidor. E passar uma informação diferenciada. Isso, a informação. No caso, não é só passar informação, é convencer e persuadir. O texto publicitário, ele passa a informação, só que na intenção, no caso, né, é convencer e persuadir. Aquele produto. Justamente, muito bem. Ou seja, mudar o comportamento de um determinado público. Por mais que um público ele não tenha intenção de comprar, mas se fica, né, se o texto ele conseguir convencer e persuadir, com certeza haverá a compra, tá? Então, o principal objetivo é esse, mudar esse comportamento convencer e persuadir a adquirir o produto ou o serviço que está sendo anunciado. Através da função conotativa e apelativa da linguagem, faz-se uso do sentido figurado, né, com o objetivo de causar sensações.
no seu público-alvo e, a partir disso, convencê-lo do que está sendo veiculado. Outras características, pessoal, fortemente em textos publicitários são o quê? Criatividade, com certeza, humor e ironia, linguagem acessível, né? Porque você tem seu público-alvo, então você tem que usar a linguagem adequada, que seja acessível àquele público, uso de figuras de linguagem, intertextualidade e o uso de diferentes tipos de texto, argumentativo, narrativo e descritivo, certo? Aí vem a primeira questão. Vamos lá. Enem 2014, e nós temos aí a primeira questão. Primeiro passo é o quê? Olhar o meu texto. O meu texto é composto por palavras, né? E por imagem. Beleza. Segundo passo, o enunciado, a informação point. Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. Então, a gente está falando aqui de políticas adequadas de alimentação e nutrição. A partir da campanha If You Can't Read, We Ate It, os leitores são alertados para o perigo de... Então, ele está perguntando, esse texto, né? O texto, ele está alertando para que perigo? Então, vamos lá. O anúncio, aqui a gente tem um anúncio. E aí, pessoal? A gente foi no segundo ponto. Terceiro ponto. Ler os enunciados para a gente, no quarto ponto, buscar as palavras-chave lá no texto, para a gente não perder tempo lendo o texto. A letra A. Acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. Consumirem alimentos industrializados sem interesse em conhecer a sua composição. Eu acho que é, professora. Desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Vamos bem. Incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes. Ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. Então, nós temos aqui o verbo acessarem, consumirem, desenvolverem, incentivarem, ignorarem. Então, voltando lá, eu vou procurar a palavra-chave em relação a esses, tá? Consumirem, acessarem, desenvolverem, incentivarem e ignorarem. Aí, vamos ver... Se você aí não nessa... pode ler, para que comer, por que comer? Tá, então vamos lá. If, eu sei o que é, né? Se você não pode, cannot, read, eu sei que é ler isto, né? Aí ele fala o quê? Why? Por que comer isto? Então, pessoal, a palavra-chave é o quê? Consumirem alimentação, né? Eat é uma palavra-chave. E aí, vocês concordam comigo que é a letra B? Concordo. Ou não? Sim. Hã? Concordo. Concordo? Fala sobre comida, que eu tenho comida, no natural. E aí? Concorda? Então, vamos lá. A opção correta é a letra B. Então, vocês viram que a gente fez o quê? Olhamos a composição do nosso texto. Segundo, lemos o enunciado, que é a informação point. Terceiro, as opções, né, as alternativas. E quarto, eu volto lá e vou ler o meu texto para que eu possa achar palavras-chave, tá, pessoal? Tem que saber um pouquinho de inglês? Tem. Justamente isso que eu ia falar. Para resolver essa questão, tem que ter um conhecimento assim, um pouco mais do vocabulário. Sim, Márcio, é isso que eu falo com vocês. Eu fico revoltada porque eu fui professora no ensino fundamental de inglês. Eu fui professora por 2 anos de inglês no ensino fundamental. E eu sou, assim, vocês já viram que eu levo a coisa muito a sério, né? Na questão de ensinar, independente de qual seja o conteúdo. Se é arte, se é português, se é redação, se é inglês. Por quê? Eu vejo aqui no ponto, como eu tenho filhos adolescentes, quer dizer, hoje são tudo adultos, e foram fazer vestibular, e eu fiz vestibular, e eu fiquei super chateada, porque o Enem são compostos por 90 questões de linguagem, não é isso? 45 de linguagem.
Eu sei que 5 são inglês, são 5 que estão em linguagem. E o que eu percebo? Que quem está numa escola particular tem vantagem, porque a escola particular trabalha com seriedade o ensino do inglês, desde o ensino fundamental, que é onde que a gente aprende mais, Márcio Júnior, quando tu falou a questão de vocabulário. Vocês podem ver que eu quase não ensino vocabulário, vamos para membro da família. Não, porque isso vocês tinham que ter aprendido lá no ensino fundamental. Porque o ensino médio são só 3 anos, são 3 anos que a gente tem que se preparar para essas questõezinhas aí de Enem, tá entendendo? Então eu fico meio revoltada porque muitas pessoas não levam o inglês a sério. E na hora do Enem são 5 questões que alunos de escola públicas perdem para os alunos de escola particular. Não é uma competição. Porque eu acho assim, o Enem ele é igual para todos. Então o ensino tem que ser igual para todos. Então, é o que eu brigava muito na escola onde eu trabalhava, porque não tinha dicionário para os meninos, né? Em questão de inglês. Aí eu comprava dicionário, trabalhava o ano todinho com aquele dicionário, porque eu queria que os meninos tivessem esse vocabulário. Falar, não sei o que é dicionário, mas na hora da gente criar cartazes com os membros da família, né? Para eles fazerem e para ter esse conhecimento, porque quando chega aqui na hora de um texto, se você tiver o básico, food, ate, que é comer, que é um verbo, você dá para você pegar as palavras-chave e responder a questão do Enem. Agora, se você não tem um vocabulário, prejudica, né? Então, o fundamental, por isso que é fundamental, pessoal, que aprendam lá, para que quando chega aqui, o terceiro ano, a gente tem que desenvolver. É isso. Não aprender, né? O terceiro ano não. O ensino médio é desenvolver o aluno, ou seja, aperfeiçoar, fazer com que o aluno seja crítico. Formação é lá no básico, é lá no fundamental. Então, vamos lá, mais um. Unesp 2013. Olha aí essa imagem, tem um texto, o texto é o quê? É composto por quê, pessoal? Pela imagem, né? Tem um textinho ali em cima. Qual é a imagem que eu tenho aí? Que imagem? A imagem de que é isso aí, pessoal? Um outdoor. Muito bem. E aí, alguém pode me falar mais ou menos o que o texto está trazendo aí? Então, você fala de eletricidade. Acho que é usar eletricidade, o outro eu não sei. Usa eletricidade Sabiamente. conscientemente, sabiamente, né, pessoal? Com sabedoria, eu coloquei aqui. Mas aqui a gente tem o Watsley. O Watsley é conscientemente porque é um advérbio, tá? Normalmente, palavras em inglês terminadas com L e Y, pessoal, advérbio, né? E aqui é um advérbio de modo, certo? Aí o anúncio é o seguinte, a questão toda é o seguinte, o anúncio refere-se a um incentivo para anúncios mais iluminados, a uma empresa de eletricidade chamada Weasley, há um incentivo para anúncios mais iluminados. Quem não sabe a tradução disso aqui, talvez seja a letra B. Uma empresa de eletricidade chamada Weasley. Gente, não. Por quê? Só pela gramática, uma regrinha básica, besta, a gente sabe que a B não é. Porque o Weasley aqui não está com letra maiúscula, e aqui está porque é o nome de uma empresa, né? Que ela fala. Então, se aqui não está com letra maiúscula, então a letra B já estaria eliminada, tá? Ao incentivo ao uso de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas, aqui não tem nem nome lâmpadas, né? Então, vamos pelas palavras-chave. Não seria também, tá? Ao uso mais consciente de energia elétrica, né? Eletricidade tem a ver, tá? O uso, pessoal, a palavrinha-chave aqui, use. Aí nós temos o quê? Uso. Falta, aqui tem a palavra falta? Não. Incentivo? Também não. Entendeu como essa palavra-chave é fundamental? A gente lê primeiro o anúncio e depois vir aqui buscando essas palavrinhas-chave que tem nas alternativas no texto. Então, de cara, eu marcaria a letra D, porque o uso eu tenho a palavra use. Certo? Então, a letra D. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, senhora. Vocês estão entendendo basicamente essas dicas que eu estou dando para vocês aí, em questão de resolução? Sim, senhora.
Vocês estão vendo a importância de seguir os passo a passo que eu falei para vocês, né? A gente analisar o nosso texto, a composição do texto, às vezes fica até repetitivo, tá, pessoal? Mas é porque realmente ajuda. Olhar o texto todo, composto por palavras e imagem, lembrando que imagem fala muito, né? Segundo passo, o enunciado, o anúncio refere-se. Terceiro passo, ler as alternativas. E quarto passo é procurar palavras-chave que estão aqui em português que possa estar no texto em que me dá a resposta correta. Aqui a gente vê o que nós temos o use e tem o que? Eletricidade, né? Que é energia elétrica. Então, eu tenho o uso, que é a única questão que tem a palavra uso, né? O incentivo ao uso. Mas incentivo está aqui? Não. Então, certo, pessoal? Então, ajuda muito essas dicas. Vamos fazer um quiz bem simples. Vamos lá. Olha esse post, esse anúncio. Olhem ele direitinho aí, a imagem, a marca, e vamos lá para a nossa pergunta. Apesar de um fast food, o anúncio quer mostrar, primeiro, que seus produtos são saudáveis, B, que seus produtos são artificiais. Aí nós vamos para a palavrinha-chave. Produtos são saudáveis. Produtos, aqui não tem a palavra produto, não tem saudáveis, beleza. Que seus produtos são artificiais. Tem artificiais, não tem? Porém, aqui na frente tem o quê, pessoal? O no. No, que então é não artificial. Então, se não é artificial, pessoal, a palavrinha-chave é o quê? Que são saudáveis, né, não? E aí, o que vocês me falam? Assim que eu vi a questão, eu ia pela palavra orgânico artificial, que tá precedida do no. Então, ele não é artificial e ele é uma coisa orgânica, ou seja, ia ser saudável. Já ia por aí. Olha, para começar, eu marcarei a letra A de cara, sem fazer tradução nenhuma. Sem pensar em traduzir em inglês nada. Eu nem olhei lá embaixo o texto. Anúncio, professora, não vão fazer você induzir comer coisas que não são ruins, vão lhe fazer mal, entendeu? Mas deixa eu te falar. Você acha que uma empresa iria colocar um anúncio falando mal do produto dela? Aí também tem esse Viu? ponto, ele enaltecendo o seu produto. Muito bem. Normalmente, a empresa que faz um anúncio dela, ela vai elevar o seu produto. E nenhum produto, se eu disser que não são saudáveis, eu não vou atrair consumidor nenhum, pessoal. Então, de cara, eu não precisava nem fazer tradução aí. É o que? A letra A, que seus produtos são saudáveis. O que é usado somente, pessoal? Aí tudo bem, aí você vai lá para o contexto, né? Agora a gente tem que ir para o contexto. Nós temos, o que você falou aí é o quê? Organic, né? A palavra organic. Aqui eu tenho produtos artificiais e produtos orgânicos. Artificiais eu tenho, só que aqui na frente, a palavra, né, chave artificial eu tenho, só que aqui na frente eu tenho um no. Então, no artificial. Então, não E é. only também, professora, apenas orgânico, não artificial. Apenas orgânicos. Então, produtos somente o quê? Orgânicos. Então, a letra B. Certo, pessoal? Apenas orgânicos sem conservantes artificiais. Tradução. Então, é isso que eu quis passar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Nós falamos sobre anúncios e suas características, praticamos questões de vestibular e Enem, e goodbye, see you next class. Brincadeira. Vamos voltar aí com vocês para a gente finalizar. Assim como na imagem, condiz como usar a eletricidade com consciência. Muito bem. O que acontece, pessoal? A gente tem que observar, a gente tem que ter muito esse conhecimento de mundo, tá? Só para finalizar, que já está finalizando mesmo, já deu nosso tempo, né? Essa questão. E a gente adquire esse conhecimento de mundo como, pessoal? Assistindo jornal, lendo G1, entra lá no portal do G1, faça sua leiturinha, né, à noite, antes de dormir, é interessante, vocês precisam, tá? E ajuda muito vocês a questão. E esse conhecimento de mundo, que vocês perceberam que essa última questão aí, eu nem precisava, a gente ter esse conhecimento de mundo é importante, porque aonde é que uma empresa vai fazer um anúncio falando algo que não chamaria a atenção do seu consumidor? Nunca, né? Ninguém vai gastar dinheiro para dizer que o produto seu não é orgânico, certo? Que usa outras coisas, vamos dizer assim, né? Então,
anúncio sempre é para atrair o cliente, então sempre falará bem do seu produto ou serviço, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem não tem aula, só tem a V1 para vocês fazerem. Vou estar postando na segunda-feira e vocês terão até sábado para fazer. Será 5 questões, como se fosse uma questão de Enem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Antes de saírem, por favor, põe no chat present, né? Para a gente poder ficar registrada a frequência, tá bom? Professora, Sim? havia uma senhora aí que vai postar ou é aquela do roteiro? O roteiro? Uhum. Não, aquela que está no roteiro é o que nós acabamos de resolver aqui, Márcio, que vai ficar para os meninos de material impresso, tá? Ok. Porque eles não têm essa minha explicação. Então, eu ponho para eles fazerem em casa, para eles praticarem, infelizmente, né, por vontade deles. O de vocês já é outro material, tá bom? Assim, pessoal, é um material que vocês vão achar na internet, mas eu peço que vocês não procurem responder. Tente ali como se fosse vocês fazendo o Enem, tá? Claro, aí depois vocês podem olhar o resultado na internet para tirar a nota de vocês. Mas de coração, eu peço que vocês tentem resolver, porque vai ajudar muito vocês na resolução do Enem, das outros, dos vestibulares, tá bom? Então, é assim, se vocês estiverem fazendo de qualquer jeito, vocês estão enganando a vocês, não a mim, tá? Eu já sou formada, sou professora e pronto. Mas eu faço um trabalho em relação, preparando vocês para o Enem. Aí vocês têm que fazer, né, do jeitinho que tem que ser feito, tá bom? Qualquer dúvida no WhatsApp, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço. Goodbye, see you next class. A frequência, esqueça não. Quem for fazendo a frequência pode sair. Cláudia, Daniele, cadê? Daniele, a Júlia, José Paixão. Vocês podem já sair da aula. Cláudio, colocar a frequência. Tá. Júlia, José Paixão, Daniele. Bora, Oi, bora, professor, bora. presente. Põe no chat, põe no chat. Frequência no chat. A Júlia, a Daniele, cadê vocês? Bora sair para terminar a aula.